Nós vamos ver, existem algumas definições do yoga, né? Algumas escrituras falam de uma coisa, mas no fim tudo é a mesma coisa. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho no Sutra de Patanjali, que é uma leitura, na verdade, Sutra é uma forma literária, né? Que você junta frases com seus sentidos. Consegue, Chloe, chegar um pouquinho só o seu bolso aí pra cá? Sim, Só o bolso, não precisa trazer o tapete, só pra eu ver a Elisa ali melhor. Só um pouco. Isso. Está. E essa forma literária de sutra é quando a gente linka frases, né, no caso aqui em Devanagari, em sânscrito, ideias que vão se unindo até formar uma explicação, uma tentativa de explicação sobre as perguntas fundamentais da vida. Né? Essa é a proposta de Patanjali e ele, obviamente, está sugerindo essa escola chamada Yoga. E essa definição de Patanjali, ele explica que o Yoga, ele quando nós tentamos de alguma forma, é uma escola que nos ensina ao controle e abstinência das nossas oscilações mentais, né? Ou seja, os movimentos, as oscilações que nós temos, que no yoga chamamos de vrittis, né? Que são as vrittis, muito facilmente traduzida como pensamento, mas é um pouco mais que isso, mas pronto, é mais pensar é mais a movimentação que existe do nosso intelecto, né? Do movimento mental do ser humano. E esse movimento mental do ser humano, ele tem uma natureza que muitas das vezes a gente já pensa imediatamente na natureza negativa, pensa logo nas oscilações em termos de estresse, né? do pico de agitação que nós temos, mas o vrittis não é necessariamente também negativo. Pensamentos de natureza saudável e benéfica também não deixa de ser uma oscilação mental. As oscilações mentais só deixam de existir quando nossa energia vital, Shakti, acaba e a gente morre, né? Então, cede, o que for. Então, Patanjali define, acho que eu falei para passar um pouco mais rápido nesse assunto, mas acho que ele define isso, que o yoga é uma escola de ensinamento de como, de alguma forma, ter o controle, de alguma forma, dessas oscilações mentais. Faz sentido? Ou não? Faz. Consegue perceber isso dentro da nossa sala de aula, que de alguma forma, apesar de a gente estar cuidando, parece que a gente está cuidando só do corpo, mas a gente consegue perceber que a gente está tentando, de alguma forma, ter acesso a essas oscilações mentais e estagná-las, né? Ou pelo menos tentar aquietá-las. Né? Depois ele fala, num sutra seguinte, Tadadra Stup Svarupi Avastana. O que ele está dizendo é que, então, Tada, quando eu consigo chegar nesse estado de equanimidade, de tranquilidade mental, eu naturalmente permaneço na minha natureza, que já é de calma, né? A palavra Atma, já ouvi essa palavra alguma vez? Atma. É a nossa essência, a nossa hiperconsciência, nosso ser supremo, é onde a gente quer, o sublime, é a plenitude, é onde a gente acha que a gente quer alcançar, porque nós temos esse senso comum de querer o quê? Ser felizes, né? De tentar estar em paz, estar pleno. Só que a gente busca isso, obviamente, de uma forma externa, né? E o que o yoga nos ensina é que com essa equanimidade mental, eu consigo enxergar meu Atma, que já existe, que já é a paz e já é a felicidade que eu estou procurando. O que acontece é que nós estamos distraídos, esquecemos que nós somos já divinos, que já somos essa paz, por causa da vida toda que nos distrai. Então, na verdade, o que a gente tem uma reminiscência, ou seja, a gente precisa relembrar de algo que já existe. Né? Não é que aquilo está na sua mente e você está relembrando. Na verdade, aquilo já existe. A Atma já existe por si só. Ele já existe por si só. E a gente, de alguma forma, vai relembrar dessa essência divina que nós já somos. Né? Então, ele diz nesse quarto sutra, que se a gente faz esse controle das nossas oscilações mentais, e eu dou sempre essa simbologia de um mar calmo, né, que eu consigo ver a Atma para eu ver o fundo do mar, meu Atma, né, minha essência,
O meu mar tem que estar bem paradinho, calminho. Se o mar estiver agitado, eu não tenho como acessar aquilo. Então a gente precisa o quê? Acalmar. Essa simbologia é sempre interessante. Tendo esse mar calmo, eu naturalmente estou em permanência na minha Svarup. Svarup é isso, a minha natureza, que já é divina, que já é ilimitada, que já é perfeita, que já é plena. Né? E repare que ele usa a palavra permanência. Ele não fala que eu viro, me transformo, ou seja, como se você fosse algo incontrolável, algo desequilibrado e você passa a estar equilibrado. Ele não fala isso. Ele fala que você permanece, que você só está lá, porque você sempre esteve. Você nunca deixou de estar. Você sempre esteve lá. A diferença é que você não viu, que você não teve consciência. Né? E pensando nisso, a gente já falou isso um pouco em outras pinceladas, né? Só nesse, acho que você vai lembrar disso. Algum comentário sobre isso, só pra gente... que eu não vou entrar tanto nesses dois sutras. E pensando nisso, no sutra mais pra frente, eu não lembro exatamente qual é o sutra que ele faz, ele vai falar sobre essas oscilações, ou seja, mais especificamente sobre o sofrimento, né? E ele diz que o sofrimento, esse sutra próximo a gente vai falar, é que o sofrimento do ser humano, ele está na união. Primeiro, ele vai falar, vou voltar um pouquinho. Ele vai falar primeiro que o sofrimento do ser humano está exatamente ligado à ignorância sobre você mesmo. Ou seja, sobre a ignorância no sentido de não saber. O fato de você não saber que você é Atma, que você é divino, essa ignorância sobre você mesmo faz com que você sofra. Porque você está se identificando com outras coisas além de Atma. Né? Então, essa é a primeira coisa que ele fala. Depois ele diz que o sofrimento é causado por Samyoga. O que é Samyoga? É a ligação entre o sujeito e o objeto de observação. Então, sou eu, o sujeito, e eu tenho meu objeto de observação, que, por exemplo, pode ser um pensamento, uma opinião, ou uma coisa material, um objeto de observação. E o meu apego a esse objeto faz com que aconteça uma coisa chamada Samyoga. Eu entro, é como fundir, sabe, dois metais, que você bota o fogo e ele começa a não ter diferença entre eu e o meu objeto de visão. E o que acontece? Sabe quando você está olhando assim, imagina que você está olhando uma torneira com água caindo. E aí você fica olhando aquela água caindo. Uma hora que tu entra naquele estado assim de olhar para aquela água caindo. Chega uma hora que você quase virou a água, né? Você ficou fixo. Às vezes a gente faz aquele olhar assim, né? Que a gente se perde, né? É quase como se você virasse o seu objeto de visão. Isso é Samyoga. E ele diz que exatamente o sofrimento humano é causado justamente por essa união do objeto observado e o sujeito que observa. O que isso quer dizer? Então, se eu sujeito, estou pensando tenho um pensamento qualquer, pagar uma conta, ou o que for, resolver qualquer coisa funcional, por exemplo, da vida. Quando eu me apego demasiado àquele assunto, àquele objeto, eu me torno aquele assunto. Ou seja, o seu pensamento, ele não é uma coisa externa a você. Ele quer que você se afaste desse pensamento. Tem você e tem pensamento. Você não é o pensamento. Essa união desse sujeito com o pensamento, com o objeto, que é o perigo. Ou seja, você não tem pensamento, você virou o pensamento. Quando você vira o pensamento, é onde está o grande perigo, é onde está o sofrimento. E nesse sutra ele explica exatamente isso. E a palavra Samyoga, ela pode ser vista nesse sentido de fundir esse sujeito e o objeto de visão, nesse lado, digamos, que ele está falando no sentido negativo, né, do sofrimento, quando eu me apego àquilo, por exemplo, uma opinião. É bom, isso se vê bem com esse exemplo de uma opinião. Você tem uma opinião, aí você se apega à sua opinião, e aí você vira aquela opinião, você se torna um moralista, você briga com o mundo inteiro, porque você tornou a sua opinião. Você já não tem a Mariana, a sua essência divina,
plena, você virou aquela opinião. E aí pronto, aí você se desequilibrou, veio as vritis, veio as oscilações, veio o distanciamento e a separação do seu Atma. E o que a gente quer é justamente o contrário, é o Samya Yoga no sentido de ligação do seu ser com o seu ser, não é o seu eu, com letra maiúscula, eu professora de yoga, eu mãe, eu marido, eu amigo, né? Todos os personagens que nós vivemos. Nós queremos perceber essa natureza divina, que eu sou Atma, e me linkar ao que no yoga chamamos de Brahman, que é uma hiperconsciência. Então, quando eu tenho a junção do meu ser com uma hiperconsciência qualquer, não queremos entrar muito em definição disso agora, porque eu acho que a gente, quando fala numa hiperconsciência maior, cada um já possui a sua ideia do que é isso, alguns com deuses pessoais, né? Tem seus próprios deuses pessoais, e o yoga não está muito interessado sobre o seu deus pessoal, ele não está nem aí para isso. Não é intenção, o yoga não é uma ameaça para o seu deus pessoal, não é nenhum desse tipo de coisa. O que ele diz é que quando eu me encontro nessa minha natureza, que já é paz, que já é ilimitada, né? Eu naturalmente, de novo, vai ser igual a água que eu estava olhando. Eu vou me fundir a Brahma. Né? E como é que eu vou chegar a ser mais ou menos... eu vou agir de uma forma que eu possa chegar mais próximo de um arquétipo divino, do arquétipo do bem, através das minhas ações, né? A ação reta, a ação pelo bem. Né? Então, um dos caminhos para a gente encontrar também a nossa essência vai ser sempre as nossas ações, né, que é das nossas relações interpessoais. Né? Se vocês quiserem, eu posso dar uma... Se eu enxergar, dar uma lida aqui no que os comentários desse sutra do Instituto Vidya Mandir. Então ele explica no sutra que o sutra é, em português, né, a união daquele que vê, ou seja, eu. A união daquele que vê com o que é visto, ou seja, com o objeto, é a causa do sofrimento e deve ser eliminada. Ou seja, você tem que eliminar isso, essa união que existe. Como é que eu quebro essa união? Através do quê? Do desapego do objeto. E sobre a identificação de quem eu sou real. Deixar de ser um ignorante sobre mim mesmo. Então ele fala, Samya Yoga, aí ele explica aqui no questionário, a professora Glória Ereira. Samya Yoga é união. É o igual, é uma união igual, digamos assim, traduzindo muito mal traduzido. Nesse sentido de união plena, de plenitude e da união do que é visto, de quem vê e de quem é visto, no sentido de dor, de apego. A união do sujeito com o objeto não é verdadeira. Ou seja, eu não sou o pensamento. Se eu me uno ao pensamento, não é verdade, né? Eu não sou o pensamento. Eu sou átomo. Não tem nada a ver. Então, a união do sujeito com o objeto não é verdadeira. Mas é causada pela ignorância. É causada pela percepção de que eu não sou átomo. Estou ignorante de quem eu sou. Eu já sou pleno. Se eu sou pleno, eu não sou o pensamento. Se eu sou felicidade, eu não sou aquela angústia daquele pensamento. Eu não sou aquela opinião. Eu não sou aquele carro. Eu não sou aquele celular top de linha. Né? A gente começa a ver o que é visto a partir do real valor do que você é visto. Então, eu preciso de um celular para falar, me comunicar. Então, o real objetivo daquele objeto é a funcionalidade daquele objeto, de telefonar. A partir daí, se vai ser um Apple, não sei o que, um iPhone e tal, 5, 15, 40, são todos os adereços que nós nos apegamos e vamos... Isso em tudo questão de objetos, questões materiais. Devido ao não entendimento da natureza do sujeito, ou seja, devido ao fato de eu ser um ignorante de que eu já sou a felicidade que eu procuro, e do objeto, ou seja, eu também não estou vendo o real valor do que eu estou vendo, os dois são misturados. E aí dói.
porque eu vou sempre querer um celular maior, vou sempre querer um carro maior, vou sempre querer que a minha opinião seja a mais importante, e por aí vai. Tá escuro, não tô chegando lá. O objeto é visto como sendo o sujeito, ou seja, o objeto está sendo visto, ele está sendo visto como sujeito, ou seja, já não tem diferença, eu virei aquele objeto. E o sujeito é visto como sendo objeto. E esse sutra diz que tem que separar isso. Esse sutra ensina que a gente tem que separar isso. Ele fala, deve ser eliminada essa ideia. O corpo, que é um objeto, é visto como eu, e o eu é visto como corpo. Essa união acontece na mente e deve ser eliminada na mente. É através da funcionalidade mesmo, é você que vai ter que trabalhar isso dentro de você. Essa união acontece na mente e deve ser eliminada na mente. A ignorância, causa desta união falsa, tem que dar lugar ao conhecimento. Então, como é que eu tá, Mari, mas como é que eu vou fazer isso? Isso é difícil, eu me apeguei às coisas, eu me apego a minha opinião, eu me apeguei às coisas materiais, e como é que eu vou fazer isso? E ele diz que é através do quê? Do conhecimento. Que é isso aqui que a gente está fazendo. É conversar, debater, filosofar, e aquilo cada vez mais vai sendo absorvido dentro da sua alma, da sua mente, dos seus sentidos. E entendendo. Simplesmente reconhecendo que isso está acontecendo. Eu estou reconhecendo que eu virei meu pensamento. Eu estou reconhecendo que eu virei meu carro. Eu estou reconhecendo que eu virei minha opinião. E esse reconhecimento já é o suficiente para a gente cada vez mais eliminando isso. A eliminação da união entre esses dois, que têm naturezas opostas, se dá através do conhecimento. E aqui é interessante, ele fala, o sujeito e o objeto têm naturezas opostas. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, a minha natureza, Atma, é diferente do meu objeto de observação. E ele diz, o objeto é o que precisa ser revelado. O que isso quer dizer? Eu tenho que revelar o real valor do objeto. Ser coerente e objetivo sobre aquele pensamento, sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa, sobre o objeto que eu estou vendo. Objetivar. É aquilo que eu falei. Por exemplo, no material, o celular. O valor dele é esse. É fazer a ligação. Preciso avisar que eu estou aqui presa na chuva. Pronto. Essa é a funcionalidade. Esse é o real valor. E pronto. Então, o real valor do que é visto tem que ser revelado. Qual o real valor da sua opinião? Ele é tão relevante assim? Qual a real necessidade da sua opinião precisar ser enfiada, tochada na cabeça de outra pessoa? Ou seja, ele fala, usa a palavra objetivizado. Ser objetivo. E o sujeito é aquele que revela o objeto. Ou seja, eu então tenho essa responsabilidade, essa função de buscar, entender e revelar o que eu estou vendo. Eu que vou ter que fazer isso, pelo conhecimento. Eu que vou ter que fazer essa análise, discernir e perceber. O sujeito é da natureza da consciência, ou seja, meu átomo, estou num ser consciente. Me tornar um ser cada vez mais consciente, né, do que é real, da realidade. Ou seja, a natureza da consciência revela o objeto. Sou eu que vou definir o que é aquele objeto. Não é o objeto que vai se autodefinir e me dizer o que ele é. Ah, não, eu sou o carro mais maravilhoso do mundo. Não. Eu defino o que é. Eu que vou revelar aquele objeto. Eu que vou dar a valorização, valorizar aquele. Eu defino o que é o valor daquele objeto. O objeto é aquele que depende da consciência para ser conhecido. A oposição entre eles é como a luz e a escuridão. A identidade entre eles é impossível, porém acontece. Isto é exatamente o que ele chama no yoga de conhecimento falso. Né? Então eu estou tendo um falso conhecimento sobre aquele objeto. Eu estou fazendo uma leitura incorreta e dolorosa sobre aquele objeto e importância na sua vida. Puxado pelos status, puxado pelo meu ego, puxado pela minha identificação com aquele objeto. Ou seja, eu me identifico com aquele objeto, eu me virei aquele objeto. Eu uni, não tem mais separação.
Eu não vou conseguir enxergar Atman, eu não vou conseguir enxergar. Como há a percepção... Nossa, eu tenho que enxergar, não. Como há a percepção da identidade entre os dois, ou seja, como eu me identifico, como eu me tornei esse objeto, que é falsa, já entendemos que é falsa, acho que está bem claro que é falsa, ela tem que ser corrigida pelo conhecimento. O fato de a gente estar falando sobre isso, de novo, é o que vai corrigir isso, não tem outra forma. É só sabendo que isso está acontecendo, está consciente disso que está acontecendo. É isso que vai eliminar isso. Vedanta, que é o estudo da filosofia dos Vedas, né? Vedanta, na verdade, é um período, o fim, quer dizer, o fim, por um lado, e o início do entendimento das Upanishads, que é uma outra escritura, que trata exatamente desta união. Então, Vedanta, que é isso que a gente está falando, o estudo da filosofia do yoga, ela trata exatamente sobre esta união. E não é à toa que a palavra yoga significa união. Significa união de quê? As pessoas falam, união, vamos lá, meus amigos, todo mundo se abraçar e cantar mantra, vou unir você comigo, dar um abraço. Não é essa união. Isso é uma consequência. Que todo mundo está bem, todo mundo está feliz, todo mundo quer partilhar essa sensação boa com o outro. Mas isso é uma outra coisa. A união que o yoga explica é essa união do meu ser ilimitado. Como ele é ilimitado, ele não tem bordas, ele não tem forma, então ele abrange. Ele não tem limites, ele não tem uma forma. Então, se ele é ilimitado, ele só soma, ele só agrega. Né? E quanto mais eu vou agregando, ele vai fundindo, essa união vai acontecendo. E eu vou cada vez me unindo, através de novo das minhas ações, a um arquétipo mais próximo do que nós entendemos como divino, como divindade, como hiperconsciência Brahma. Já acabei. Isso é chamar... Ok, pronto. E aí ela finaliza. Vedanta trata exatamente desta união entre o sujeito e o objeto, que afirma ser falso, ou seja, já falamos sobre isso, aquilo não existe, é falso. Nascida da superimposição de um sobre o outro, um no outro. Ou seja, o objeto está se impondo em relação a mim, é como se ele fosse falar, sim, eu sou o melhor celular. Ele está falando para mim, e assim como eu estou me impondo sobre ele. Não, mas eu quero isso, eu quero controle disso, eu quero controle da minha opinião, eu quero resolver esse pensamento, hoje eu tenho que resolver, como é que eu vou resolver aquele problema, aquele pensamento. Um querendo se sobrepor em cima do outro, uma imposição, uma briga constante de um sobre o outro, extremamente dolorosa, que é o que a gente vive todo santo dia. Aquela nossa angústia constante sobre um objeto de observação, seja qual for, o trabalho, o problema que a gente está no trabalho, o problema na família, o que for. Pronto, e a professora finaliza. A natureza daquele que é visto, ou seja, a real natureza do objeto que está sendo visto, é explicada. Ou seja, você tem que ter essa explicação muito bem definida dentro de você do que é aquele objeto, a relevância daquele objeto na sua vida. E isso só você que vai fazer através do conhecimento. Tem que ser explicada, aquele valor tem que estar bem claro, bem explícito. Ela tem que ser explicada. Né? E isso, de novo, é feito através do conhecimento e a busca pelo entendimento, que a filosofia do yoga nos ajuda bastante. Namastê. Algum comentário?